Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu vi, uma reportagem que eu vi, e eu fiquei assim, pensando que a gente precisava falar sobre isso, né? Como que a gente está tão intolerante hoje em dia, né? A gente não tem mais paciência, a gente não tem. Sei lá, tá difícil, né? Eu sei que a gente tá cheio de problemas, o brasileiro já tá por aqui, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? Então eu vou comentar um assunto que eu vi e que eu fiquei assim chocada. Então, antes, já deixa o seu like, curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos pro vídeo. Então, gente, o que eu vou comentar com vocês hoje é sobre a intolerância, né? Nós estamos vivendo no limite. A gente hoje, principalmente nós brasileiros, né? A gente passou por muita coisa. A gente passou por uma pandemia, a gente passou por muita insegurança, muitas pessoas perderam entes queridos, perderam pessoas da família, ficaram afastados, perderam trabalho. A gente passou por um momento financeiro difícil, a gente está passando ainda, né? Por um momento político crítico. Então, são muitas coisas que muitas vezes a gente não consegue administrar da melhor forma, né? Então, a gente fica no limite. Eu acho que hoje nós brasileiros a gente está vivendo, como se diz, com cobertor curto, né? Se a gente cobre o rosto, descobre os pés. Se a gente cobre os pés, acaba descobrindo o rosto. E é um momento delicado e é um momento que a gente percebe que a gente tá com os nervos à flor da pele, né? De uma forma geral. Então a gente vê muitas pessoas estão muito intolerantes e, e que não deve ser assim, né? A gente precisa parar e pensar um pouco sobre isso, porque eu vou comentar uma reportagem que eu vi e que eu fiquei um pouco chocada. Foi um casal no dia 1º de novembro. Se vocês procurarem a reportagem, eu vi no G1, mas se você colocar no Google, casal quebra o stand da Gol no aeroporto de Guarulhos, vai aparecer o vídeo. Gente, eu fiquei chocada. Como a gente está intolerante, como a gente está sem paciência, né? Como a gente não está sabendo lidar com as frustrações, como a gente não está sabendo lidar com as situações quando não sai do jeitinho que a gente pensa, né? Que a gente imagina. Eu sei, gente, não é fácil, mas a gente precisa repensar mesmo, porque, bom, eu vou falar o que eu vi. Um casal, né, que resolveu quebrar, perdeu o controle, do seu, saiu do seu, sei nem dizer como, é chocante. Saiu do controle e quebrou todo o estande da Gol no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A história é a seguinte: o voo partiu de Guarulhos para Confins, que é o aeroporto de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, e foi todo mundo para lá. Só que o que aconteceu? Teve uma chuva forte e o tempo não estava favorável. O avião deu várias voltas por cima de Belo Horizonte e optou pela segurança de todos por não pousar no aeroporto de Confins, retornando ao aeroporto de Guarulhos 2 horas depois. Eu sei, gente, é chato, é horrível, é. Aí, para piorar tudo, a Gol resolveu
manter os passageiros dentro da aeronave na esperança, na expectativa de retornar depois, assim que as condições climáticas melhorassem, retornar para o aeroporto de Belo Horizonte, de Confins. Mas essa espera durou mais de 3 horas, os passageiros presos dentro da aeronave. E sem nada dentro, né? Pelo que eu vi na reportagem, eles só serviam água. Tinha crianças, tinha idosos, tinha bebês, tinha pessoas de todos os tipos e vamos combinar, né? É uma situação chata mesmo, horrorosa. Então, vendo que não iam conseguir retornar e depois de 3 horas presos dentro da aeronave e de pedirem para sair, a Gol resolveu liberar as pessoas no aeroporto. Mas parece que demorou para tomar alguma atitude, né? Porque os passageiros estavam em polvorosa, né? Revoltados e com razão. E parece, pelo que eu li, que a Gol liberou uma alimentação para eles num restaurante dentro do aeroporto. Só que o número de passageiros era maior do que o restaurante comportava de pessoas. Então aí foi que teve uma aglomeração mesmo, uma confusão. Revoltados e sem darem maiores explicações, né, para o povo, as pessoas queriam saber que horas elas iam sair dali, porque já estavam paradas há muito tempo. E a Gol não, porque quando acontece uma coisa dessa, eu acho muito errado, é que essas empresas aéreas, elas não dão uma resposta definitiva, né? Tipo assim, olha, vocês vão sair daqui a 1 hora, calma, vocês vão sair daqui a 1 hora, fiquem tranquilos. Não, eles não dizem, eles não sabem o que dizer. E aí a pessoa quer uma posição, né? Verdade? Então demorou para responderem e um casal que tinha um bebê de 5 meses se revoltou. Se revoltou. O marido pegou aquele aquele negócio que fica no chão assim para separar as filas, é uma barra de ferro, né? E começou a atacar lá e a quebrar todo o stand, todo o posto de atendimento da Gol. E ele e a esposa, aos gritos e desesperados, e isso foi filmado, né? A gente olhando assim de fora, a gente não entende como uma pessoa chega naquele ponto, né? De fazer tudo aquilo. De tanta selvageria. É uma selvageria que estamos vivendo hoje. Mas, por outro lado, a gente se colocando no lugar da pessoa, dá mesmo para a pessoa perder o limite, né? Mas a gente precisa pensar até que ponto a gente tem que segurar as emoções, né? A gente precisa respirar, contar até 10 antes de tomar uma atitude dramática dessa, né? Porque o que aconteceu? No final de tudo, o casal quebrou tudo, danificou uma impressora, quebrou toda a parte de acrílico do balcão que separa, né, por causa da Covid. Eles põem agora um vidro, um acrílico, né, para separar os atendentes dos clientes. Eles quebraram tudo isso e foram levados no final para delegacia, para a polícia, né, para responder pelos danos, né. Resumo da ópera. Muito provável, pelo que eu vi, vão pagar o prejuízo de 5 a 6 mil reais e ainda ficaram famosos de uma forma negativa, né, digamos assim. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que se eles tivessem respirado fundo e tivessem pego um Uber ou um táxi, saído do aeroporto com a criança, ido para um hotel ou para um Airbnb ou para uma hospedagem, eles teriam gastado muito menos do que eles vão ter que pagar agora, né, pelos danos causados.
Fora o desgaste emocional, né? Fora a cena, né? É muito feio, é muito feio. É muito feio a pessoa ter um ataque daquele de pelanca, né? Porque ninguém morreu, tava todo mundo vivo, inteiro ali, uma hora ia sair uma solução, né? Uma hora eles iam ter uma resposta. Eles podiam ter esperado, respirado fundo, pego a criança e terem ido para um hotel, ou, enfim. É muito triste a gente ver que as pessoas hoje se desesperam e se descontrolam por pouco, né? Eu não tô culpando ninguém, pelo amor de Deus, eu não tô julgando ninguém, cada um que sabe, né, o que tá passando ali na hora, mas é uma coisa para a gente pensar para a nossa vida, né? Toda vez que a gente estiver numa situação cheque, numa situação de limite, assim, o que a gente deve fazer? A gente deve partir para o ataque, para a agressão, ou a gente deve parar, respirar, pensar, refletir, porque, gente, tudo passa, né? Tudo passa. E depois o que que vai ficar? Vai ficar a vergonha, vai ficar a marca, né? O estresse, vai ficar o vídeo que saiu rolando assim em todas as redes sociais, vai ficar a vergonha, enfim. Constrangimento, fora o desgaste, né? O desgaste emocional que eles passaram. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver como eles estavam desesperados, estavam assim, pareciam que tinha morrido alguém, sabe, assim. Então, acho que a gente precisa pensar, a gente precisa respirar, a gente precisa tentar manter o autocontrole, porque na vida a gente vai ter muitas frustrações, né? E não adianta sair batendo na primeira pessoa que a gente encontrar na frente, nem culpando, né? A gente precisa parar e pensar um pouco sobre isso. Eu fiquei assim bem chocada com tudo e eu resolvi conversar com vocês a respeito disso. Vocês viram esse assunto? Se você viu, deixa aqui nos comentários. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Mas, de qualquer forma, a gente precisa de um escape, né? De uma terapia, de uma yoga, fazer crochê, andar na praia, tomar uma cervejinha, dar risada. A gente precisa de um escape, porque realmente não tá fácil, né? Não tá fácil e a gente não pode sair por aí batendo nas pessoas ou agredindo ou se desesperando na primeira frustração, né? Então é isso, era só para falar sobre esse assunto que eu fiquei um pouco chocada. E, e se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, comenta o que é que você achou, se você viu essa reportagem, o que é que você está achando. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, beijo, tchau!